Bem-vindo, bem-vinda, Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe toda a sua família, que alegria estarmos juntos com a graça de Deus, mais uma vez aqui pela Rede Século XXI, começando esse programa, desejando a você tudo de bom, muita paz, muita vida e muita saúde. E por falar em saúde, já começou ao vivo e em cores para todo o Brasil, o nosso Vida e Saúde, gente. Sejam todos bem-vindos, que alegria estar com você. Aqui toda semana nós trazemos um médico, ele entra na sua casa, vamos aprendendo a cuidar mais e melhor da nossa saúde. Sim, porque nós queremos isso, cuidar de você, cuidar da sua saúde, cuidar da saúde da sua família. E é tão bom quando você está conosco, lembrando que além da Rede Século XXI, estamos ao vivo também pelas nossas redes sociais. Entra lá no Facebook da TV Século XXI e você pode copiar o link, compartilhar o link e mandar para os seus amigos acompanharem também e interagirem conosco. E pelo telefone 19 3871 9620, 19 3871 9620. Já se encontra aqui nos estúdios do Vida e Saúde a doutora Letícia Brandão, nossa médica reumatologista, que atendeu o nosso convite e aqui carinhosamente vai nos explicar tudo que a gente precisa saber, ouvir, aprender sobre osteoporose, gente. O assunto de hoje, osteoporose. O que é uma osteoporose? Por que o osso, fica tão fragilizado? Por que é mais comum nas mulheres? Qual é a associação entre osteoporose e menopausa? Tudo isso nós vamos aprender hoje aqui com a doutora Letícia, viu? E é tão bom quando você participa, então fique à vontade também para participar. A nossa super produção, nosso super time, preparou algumas informações introdutórias. Nós queremos convidar você a assistir conosco para darmos início ao nosso bate-papo com a doutora Letícia sobre o assunto de hoje, osteoporose. Vai ligando para o seu vizinho, vai ligando para a sua vizinha, o programa já começou e vamos à matéria. Silenciosa, incapacitante e muitas vezes fatal. A osteoporose atinge cerca de 200 milhões de mulheres no mundo todo. Aproximadamente 1/10 daquelas com 60 anos, 1/5 das com 70 anos, 2/5 das com 80 anos e 2/3 das com 90 anos. Os dados são da Fundação Internacional da Osteoporose. No Brasil, segundo a Associação Brasileira de Avaliação Óssea e Osteometabolismo, são cerca de 10 milhões de mulheres. Em dados fornecidos pela America's Health Foundation, 33% das mulheres brasileiras com mais de 50 anos têm a patologia. Para se ter uma ideia, anualmente a osteoporose causa quase 9 milhões de fraturas osteoporóticas. Apesar de ser uma doença bastante conhecida, ela é pouco diagnosticada e tratada tardiamente. Mas como mudar esse quadro? Quais os principais fatores de risco e sinais a serem observados? É sobre isso que o Vida e Saúde vai falar hoje. É com você, Frei Rinaldo. Obrigado, Carlão. Sempre matérias muito bem ilustrativas, aí com profundidade, trazendo dados atualizadíssimos. Esse é o nosso super time aqui do Vida e Saúde. Obrigado, Carlão. Que Deus abençoe, viu? E vamos acolher a nossa convidada de hoje, a doutora Letícia Brandão, nossa médica reumatologista. Doutora, que honra recebê-la aqui nos estúdios do Vida e Saúde. Bem-vinda, doutora. Muito obrigada, Frei. Eu que agradeço mais o convite. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Que Deus abençoe. Eu tenho certeza que as pessoas, doutora, elas aumentam o volume do televisor para não perder nenhuma explicação sua, sabia? As pessoas fazem isso, viu, doutor? E é tão bonito quando você também participa. A doutora já está aqui, o tema você já sabe, osteoporose, está sofrendo disso? Conhece alguém, quer ajudar alguém, quer fazer aquela pergunta, para a doutora responder? Então fique à vontade, estamos aqui ao vivo para você, viu? Doutora, talvez a primeira pergunta, a sua especialidade é reumatologista. Para quem está em casa, doutora, assim, para quem... Poxa, por que não um ortopedista, afinal de contas o assunto é osso, poderia ser também? Porque, ou seja, o que a gente entende quando a gente ouve a especialidade é reumatologista? Defenda aí, doutora, a especialidade. Realmente essa é uma ótima pergunta, Frei. Muita gente tem dúvida do que é o reumatologista, do que o reumatologista faz. E a reumatologia nada mais é do que a ciência, a parte do conhecimento médico que estuda não somente doenças autoimunes, que são doenças que o corpo apresenta um desequilíbrio imunológico com consequente autodestruição, doenças como lúpus eritematoso sistêmico, artrite reumatoide e muitas outras. Okay. E, ao mesmo tempo, nós estudamos diversas outras condições que acometem o sistema locomotor. Entendi. Articulações, ligamentos, os tendões.
né? Então é uma ciência bastante ampla. Quando a gente fala de reuma, o que é? A reumatologia é a ciência é o estudo do equilíbrio dos fluidos. Olha só, quando nosso organismo está cheio de fluido, gente. Exato. O sangue é um fluido também, tem um fluido, tem um sistema linfático, é fluido também. Tudo isso é fluido. Quando fala de fluido no nosso organismo, tudo aquilo que circula, que se mexe, aí é a especialidade, tá vendo agora? Eu entendi, você entendeu, né? Então, quando fala em fluido, é reumatologia, doutor. Ciência, doenças autoimunes, reumatologia. Doença articulação, reumatologia, doutora. Né? Exato. Tá vendo como vale a pena a gente saber, entender, perguntar? Eu fiz questão, porque muita gente pergunta, Frei, o que é um reumatologista? O que ele faz? Tá vendo? A gente vai trazer um reumatologista que vai explicar certinho, a gente aprende. Doutora, a gente viu aí a matéria que o Carlão fez, ou seja, eu até abri o programa falando assim, muitas mulheres, a grande maioria são mulheres que sofrem de osteoporose, doutora? Esse é o dado estatístico, é o mais alarmante, doutora? Exatamente. Como a gente viu na matéria, as mulheres pós-menopausa são o grande foco, né? 30% das mulheres pós-menopausa acabam, em algum momento, apresentando osteoporose. Entendi. O que é, então, a osteoporose, doutora? O próprio nome já diz, né? A osteoporose é uma condição que induz a porosidade óssea. Então, uma fragilidade óssea que predispõe o indivíduo a ter fraturas de baixo impacto. Então, uma simples queda da própria altura já pode induzir a fratura, né? E as principais fraturas que acontecem na osteoporose são de punhos, coluna e quadril. Quadril. Agora, por que isso acontece, doutora? Assim, claro, a incidência é maior nas mulheres pós-menopausa, isso a doutora vai explicar daqui um pouquinho, o fator hormonal, mas por que acontece? A idade também colabora? É a constituição esquelética de cada um, vai depender de cada um? Porque o osso é o que sustenta, revestido de musculatura para a gente manter de pé, né, Exato. doutora? Por que ele começa, né, a comida que a gente ingere, o que leva a essa realidade? O osso, ele não é uma estrutura estática, né? A gente fala que o osso é uma estrutura que está em constante remodelamento. Então, existem células que fazem a construção e a destruição óssea. E esse é um processo que acontece ao longo de toda a vida. Entendi. Os osteoblastos, eles fazem a formação óssea, enquanto as células chamadas osteoclastos são responsáveis pela reabsorção óssea. Tá. E essa dinâmica, ela exige um equilíbrio. Uma destrói, outra constrói. Um destrói, outra constrói. E chega um certo momento da vida que a destruição supera a construção. Entendi. Por diversas causas, né? No caso da menopausa, as alterações hormonais são as principais, principalmente pela redução do estrógeno. Mas existem diversas outras causas que devem ser levadas em consideração, inclusive causas secundárias. Entendi. Né? Nós temos alguma imagem, eu tenho como mostrar, diretora, assim, algumas imagens que a gente tem assim né, de como o osso também ele vai doutora, assim, olhando aquela tela lá na frente, então, o osso normal, doutora, e aquele último é aquele queijo, né, que está todo, né, cheio de buraquinho, doutora, é isso? Exatamente. A gente consegue observar a evolução da porosidade óssea, né? A gente nota que a densidade mineral do osso acaba diminuindo com o passar do tempo e o osso vai se tornando mais poroso. Entendi. Quando a senhora fala assim que tem elementos, o osso é constituído do quê, fundamentalmente? O osso, fundamentalmente, 70% é hidroxiapatita, é a parte mineral óssea. Mineral. Né? Que o principal componente é o cálcio. Cálcio. Né? 20% colágeno, tipo 1. Ok. E os outros 10% água. Tá. Tá? Então, Essa água, é a colágeno e a maioria da substância é o cálcio. Né? Exato. E no osso poroso, vamos perdendo os 3? Vamos perdendo os 3. As 3 substâncias? As 3 substâncias, mas principalmente a deficiência de cálcio é o que induz essa porosidade,
é a falta de disponibilidade de cálcio. Mas é porque que a gente não está comendo, ingerindo cálcio, estamos tomando pouco leite, o que é, doutora? Existem diversos fatores de risco para a indução à osteoporose. A baixa ingesta dietética é um deles. Ok. Né? Da comida boa em geral? Ou só de cálcio? Os alimentos ricos em cálcio. Ok. Por exemplo? Entende-se por alimentos ricos em cálcio, principalmente laticínios, leite e seus derivados. Então tem que comer. Tem que comer. Tem que incluir na dieta esses Importantíssimo. Tá. Os laticínios, eles são a fonte mais rica em cálcio, a fonte mais fácil de obtenção de cálcio. Existem outros alimentos também ricos em cálcios, como verduras verde escuro, mas a disponibilidade do cálcio é muito menor. Então, a gente tem que comer quantidades muito maiores para atingir o que os derivados do leite conseguem nos fornecer. Doutor Letícia, então eu estou vendo aquela foto, estou vendo aquela imagem ali, né? Ou seja, um osso consistente, forte, e está chegando lá aquele grau de porosidade. E aí a senhora está dizendo assim que eu preciso tomar leite, eu preciso fontes de cálcio, leite, o queijo, laticínio em geral. E aí, doutor, eu estou vendo uma propaganda lá na televisão que, nossa, olha, você que tem osso, cuidado com a osteoporose, cuidado para não ter osso quebradiço, cuidado para não ter isso. Então, eles colocam aquelas fotos e outras mais sérias ainda, doutor. Assim. Então, eu vou lá na farmácia e compro todas as cápsulas, as caixinhas, etc., que eu vejo lá na promoção de cápsulas de cálcio. Eu posso fazer isso? Muito cuidado. Por quê, doutora? A indicação do cálcio, ela deve ser individualizada e definida pelo médico. Né? Mas, de modo geral, grosseiramente falando, a necessidade básica diária de cálcio é em torno de 1000 miligramas. Né? Um copo de leite, por exemplo, tem 300 miligramas. Daí a gente começa a conseguir calcular mais ou menos o quanto é a demanda de ingesta de leite e derivados. Então, se um copo tem 300, o ideal é 1000? O ideal 1000 miligramas, então, 3 copos de leite, mais uma fatia de queijo. E o ideal é que essa ingesta de cálcio, ela seja fracionada ao longo do dia. Tá, não tudo de uma vez só. Então, o médico falou que é para tomar leite, toma tudo de uma vez, né? Mas o ideal é que seja fracionada. O corpo não consegue absorver tudo de uma vez só. Exatamente, para otimizar a absorção do cálcio da dieta. Mas se eu não gosto de tomar leite, doutora, se eu não tenho o costume de tomar um leite puro, etc., eu posso substituir como? Isso é um aspecto muito importante, porque tem pacientes que não toleram, não gostam, né, e que de alguma forma precisam suprir essa demanda de cálcio. E a gente pode abrir mão dos suplementos de cálcio e a quantidade de suplementação, ela depende do quanto o paciente tem de ingesta dietética. Existe um pouco de controvérsia nos riscos da ingesta de cálcio em alguns pacientes, principalmente sobre a questão do risco cardiovascular e a deposição de cálcio. Então, o ideal é que o médico avalie a circunstância. Então, eu não posso, que o cálcio é bom, faz bem, isso não resta a menor dúvida para evitar essa porosidade. Mas eu tenho que saber ingerir a quantidade correta e quem vai me dizer isso é o profissional. Exatamente. Eu não posso chegar na farmácia porque está na promoção ou eu não posso simplesmente ser atraído por uma propaganda na televisão porque estão lá vendendo, compre 2 frascos que eu mando um terceiro de graça, então eu vou lá e compro, é gastar dinheiro, doutora. Né? Perfeito. Então eu tenho que ter cuidado também nesse sentido. Não que eu não possa usar, mas quem vai indicar é o médico. Com certeza. Os médicos, bons nutricionistas, né? Principalmente porque a gente precisa fazer um balanço entre a ingesta e o consumo na dieta com eventuais necessidades de suplementação. Se um paciente já tem uma dieta muito rica em cálcio, tem que tomar muito cuidado em suplementações abusivas. Então, vamos recapitular um pouquinho, doutora, no dia a dia, como é que eu posso preparar, né, o meu almoço, o meu café da manhã? Ou seja, que, claro, não é o nutricionista que está aqui, mas o que eu posso incluir? Leites, derivados, não pode faltar durante o dia para que eu tenha esse equilíbrio de cálcio, doutora? Exato. O leite é uma boa fonte. Os iogurtes têm bastante cálcio. Né? Os queijos magros, principalmente. Né? Uma dúvida extremamente comum
é se o consumo do leite desnatado viabiliza e disponibiliza menos cálcio do que o leite integral ou semidesnatado. E não, na verdade a grande diferença é a porcentagem de gordura. Então eu posso tranquilamente consumir leite desnatado, garantindo que eu vou ter um aporte adequado de cálcio e tentar, claro, consumir verduras verde escuro, mas não com a ideia de que vão ser suficientes e que vão substituir o aporte do leite. Entendi. Né? O leite em pó é uma boa opção. Hoje nós temos no mercado diversos leites enriquecidos com cálcio, então é um bom hábito começar a se adaptar e se familiarizar com as tabelas nutricionais de cada um dos alimentos. E aquela pessoa, doutora, assim, que de repente tem o problema da lactose, que não tem a lactase, né? Então tem problema de lactose. Tem outro substituto, fonte de cálcio, que pode ser anexado à dieta quando eu não posso, que eu tenho problema de lactose? Habitualmente, isso na realidade tem que tomar muito cuidado, Frei, né? Porque existem pessoas que são maus metabolizadores de lactose e pacientes que de fato têm a intolerância à lactose. Mas isso é um diagnóstico clínico que deve ser feito em acompanhamento com o médico e o paciente tem que apresentar sintomas, né? Distensão abdominal, quadros diarreicos, pós-consumo de leite e seus derivados. Mas uma vez feito o diagnóstico, acaba que a substituição por outros alimentos, ela continua sendo deficitária. E aí, muitas vezes, nós temos que abrir mão de suplementação com comprimidos mesmo. Entendi. Mas aí, sempre recordando o médico, né, o nutricionista, o profissional, que vai indicar a quantidade, porque ele sabe o quanto que você precisa. Existe algum exame, doutora? Assim, eu vou fazer um exame, um hemograma. No hemograma, vai apresentar que eu tenho deficiência de cálcio no meu organismo, doutora? Existe um exame, mas o hemograma não é o exame indicado. O hemograma não é o ideal? Não. A avaliação da osteoporose, ela é feita de uma forma bastante geral, com exames do remodelamento ósseo, com todo o metabolismo do cálcio no organismo, mas o exame padrão ouro é a realização da densitometria óssea. Densitometria óssea, para ver como é que está o meu osso, é isso? Exato. A densitometria óssea, ela nos indica a qualidade óssea em comparação com populações saudáveis. E aí, a partir daí, eu consigo avaliar se existe uma boa densidade mineral óssea, se o paciente já tem osteoporose ou se eventualmente ele está em um estágio pré-osteoporose, que é a chamada osteopenia. Ok. Agora, voltando a colocar aquela foto de novo, diretor, por favor, assim... ok, temos assim os 4 estágios. O último eu penso assim que já está meio que condenado a coisa. Ou é irreversível, doutora? Ou seja, eu comecei com um osso bom, eu fui descuidando, fui perdendo cálcio, desmineralizando o osso, etc. E chegou aquele estágio 3 ou 4. Eu posso reverter uma vez instalada a osteoporose para sempre? Hoje o tratamento da osteoporose é bastante promissor, né? Nós não falamos em cura, mas nós falamos em estabilização do quadro e, eventualmente, sim, ganho de densidade mineral óssea. Posso reverter um pouquinho, pelo menos? Posso, do quadro 3, posso voltar para o 2 ou do 4 para voltar para o 3, assim? Posso e, inclusive, diminuir o risco de fraturas, que é a nossa grande meta. Né? Exato. Gente, que maravilha, gente. Eu vou chamar o intervalo. Eu não perguntei, vou perguntar no próximo bloco. E o leite, né? O leite. Serve o leite da vaca, vou lá direto lá na vaca, ou aquele leite de caixinha, o leite de caixinha tem alguma orientação, etc, né? Mas antes de chamar o intervalo, gente, você sabe que nós estamos aqui um pouquinho, né, já... Eu posso falar agora aqui, diretor? Aqui não, né? Olha aqui, nós estamos aqui, logo vem o Natal, gente. Natal, algumas, assim... alguns objetos, alguns produtos que a gente quer mostrar para você. Deixa eu tirar tudo isso aqui para só mostrar certinho aqui, né, o nosso... para quem está mostrando aqui, aqui, né? Ali, ó. Olha, temos aqui a Sagrada Família, José, Maria, o Menino Jesus, o Anjo. São opção assim de presépio para você. Temos várias outras opções também para você. Mas comece a pesquisar no nosso shopping católico.
38719620. Eu estou mostrando esse, daqui um pouquinho a gente vai mostrar outras opções também de presépio para você já se preparar para esse ambiente especial que a gente vai viver daqui um pouquinho, que é o nosso advento, o nosso Natal, e já preparar a sua família também para esse sentido. É uma maneira que você tem de preparar a sua família do ponto de vista espiritual e, claro, ajudar a nossa obra de evangelização que a gente tanto necessita e precisa de você, viu, gente? Então, com essa imagem do presépio, eu chamo o nosso primeiro intervalo. Na sequência, muito mais informações para você aqui no Vídeo Saúde. Hoje, o assunto importantíssimo, osteoporose, com a doutora Letícia Brandão. A gente volta já só para você, porque você merece.